Aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Sukita, iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo, hoje, e dia semanal, hoje é dia 13/12/2020. Eu vou trazer aqui o Sukitão Esportivo, eu vou colocar o título aqui embaixo de Sukitão Esportivo, as notícias aí do esporte, né, saindo um pouco do comum, né, de falar das mesmas notícias que vocês vão ouvir, notícias alternativas, né. Bom, iniciando aqui sem delongas, vou começar aqui falando sobre Copa do Brasil, isso mesmo, Copa do Brasil. Ontem tivemos aí duas zebraças, bem zebraças. Uma zebra, digamos, patrocinada pelo velho da van, né, o Luciano Hang. Por que eu tô falando isso, né, o dono da van? O que o dono da van tem a ver com isso? É que a Van patrocina um time chamado Brusque, que é da cidade na qual nasceu a Van, né? As lojas Avan, onde foi fundada as lojas Avan, e o time, a Van é patrocinadora. Inclusive eles vão fazer uma arena, uma mega arena, a Arena Avan para o time do Brusque. O Brusque eliminou na primeira fase da Copa do Brasil o grande e poderoso time de Série A, o Sport Recife. Eita! Sport Recife que volta para a primeira divisão. E o Brusque vai lá e sapeca, acho que faz 2-0, elimina, 2-1, elimina o Sport Recife logo na primeira fase. Uma vergonha lá em Recife. Claro, solidariedade, torcedores do esporte. Conheci muitos torcedores do Esporte Clube Recife. Claro, é muito ruim ser eliminado, mas a gente tem que também colocar méritos aí no trabalho do Brusque. O Brusque, que é atual campeão da Série D, campeão nacional de quarta divisão, não é qualquer coisinha não. E é o time que tem um aporte financeiro de uma das maiores lojas do comércio brasileiro, que é a Van, né? Que claro, que é do dono, do velho da Van, que apoia o presidente, mas isso não é o caso, né? Estamos falando de esporte, né? Deixa a política para outras coisas, né? Para outras conversas, né? E aí o Brusque desclassificou o Sport Recife. A outra zebra é lá de Manaus, da terra do Júnior Santos. Júnior Santos é um inscrito aqui, assíduo do canal Nilson Sukita. Ele estava no estádio, ele me mandou mensagem no próprio estádio da Arena Amazônia. E o Manaus fez uma surpresa aí pro povo de Manaus aí, levantando o futebol do Amazonas. Venceu o rival do atual campeão da Copa do Brasil. Nada mais, nada menos, o Manaus eliminou o Coritiba. O Coritiba, que já foi 2 vezes vice-campeão da Copa do Brasil, consecutivas, né, 2011 e no ano anterior, 2011 perdeu para o Vasco e no ano anterior perdeu para o Palmeiras, né, o Coritiba, né, e viu o Atlético ganhar ano passado, né, a Copa do Brasil. Então o Coritiba estava, vamos ganhar essa Copa do Brasil, tal, só que parou na zebra lá de Manaus. O Manaus, o time que é novo, um time novo lá do Amazonas, que foi vice-campeão da Série D e também subiu, inclusive os 2 finalistas de Série D que fizeram uma surpresa ontem a times grandes, justamente contra times que eram de Série B, que vão participar da Série A, né? Recém-acessados, né? O Coritiba, o Esporte Clube do Recife, o Sport, né, Recife. Então eu acho que sim, que na minha opinião Copa do Brasil é um barato por causa disso, né? Copa do Brasil, o time menor pode ganhar do time grande, né? Um jogo, né? 2 jogos também dava para ganhar, mas um jogo, né? Tudo pode acontecer, né? O time grande pode não estar num bom momento. Isso que é interessante a Copa do Brasil. Só que o regulamento da Copa do Brasil é tão ridículo, né? Que essas primeiras fases só vão se classificar 4, 5, se não me engano, 5, né? 5 para fase de oitava de final. Eu acho que a Copa do Brasil, na minha opinião, eu tenho uma sugestão, fazer igual o Ibreal. Eu tenho uma sugestão, que a Copa do Brasil devia ter 128 times, e todos os times, até que jogou Libertadores, que são beneficiados de entrar na oitava de final, disputem a Copa do Brasil dentro da primeira fase, que aí seria eliminatório, né? As 2 primeiras fases. Aí a partir das fases de 32 avos, que seria a fase dos 32, aí seria vice e volta. Pronto, o calendário dá pra fazer isso, se você for analisar, né?
Eu acho uma imbecilidade. Eu praticamente não gosto do negócio dos times que estão na Libertadores ser beneficiados. Eu acho que o calendário dava para dar um jeito de colocar por exemplo, os times que vão jogar Libertadores só daqui a um mês. Já jogar a Copa do Brasil agora, primeira fase. E arrastar a Copa do Brasil até o início de dezembro. Seria uma ideia legal aí que a CBF poderia adotar, aumentar o número de vagas, 128, fixar 128. A minha ideia também é que a Copa do Brasil teria, por exemplo, os 60 times, os 20 times da Série A, B e C, já teriam vaga direto da Copa do Brasil, e as outras vagas serão distribuídas por ranking, 10 vagas no ranking, e o restante jogaria por estados, né, pelos estados. Seria uma coisa mais democrática. Aí seria uma Copa do Brasil muito mais democrática do que ela já é. Bom, agora vamos falar um pouco aí do time que eu gosto, né? Na Série A3 do Campeonato Paulista. Nilson, olha que coisa relatória. Você estava falando de Copa do Brasil, mas você foi falar da Série A3 do Campeonato Paulista. O que tem a ver? Tem a ver porque o Sport Clube Noroeste, que tem as cores dessa camiseta aqui, é líder absoluto, ganhou sua 5ª partida consecutiva. Tá impossível o Noroeste na Série A2, né? Da Série A3. Lembrando que na Série A3, assim como a Série A2, classificam 8 times. Aí depois tem os mata-mata e só os finalistas sobem na primeira divisão. Mas essa fase de 5 vitórias do Noroeste tá demais. Eu acho que o time eu acho que o Noroeste, incluindo todos os campeonatos estaduais, de todas as divisões que se iniciaram agora, o Noroeste, que é treinado pelo Luiz Carlos Martins, que foi o rei do acesso, o Noroeste é o time que mais vitórias consecutivas teve, né? Por enquanto que eu saiba, o Noroeste é o time que mais teve séries invictas. Eu acho que os outros times, pode ter até times invictos de outros estaduais, só que dos outros estaduais os times empataram uma, mas ganhou 4, por exemplo, né? E no caso não, no caso do Noroeste é diferente. O Noroeste é 5 vitórias seguidas. Eu acho difícil até por uma divisão inferior. É difícil acontecer em Série A1, em primeira divisão. Esse Campeonato Paulista que é muito forte, né? Não falo outros campeonatos, porque os outros campeonatos até mais fácil de acontecer, né? No Gaúcho, no Carioca, no campeonato no Nordeste, né? No Pernambucano é mais fácil de acontecer. Mas no Paulista, que é muito forte, até as divisões inferiores são muito fortes, os times são equilibrados, é difícil um time empacar 5 vitórias seguidas. 5 vitórias. Ele ganhou, acho que o primeiro jogo foi contra o... Cara, tá escapando. Peraí. São Bernardo. Aí depois ele foi jogar o clássico do Marília. Depois ele ganhou do Rio Preto. Aí depois, no próprio em Bauru mesmo, ele ganhou do Paulista de Jundiaí. Na quinta-feira passada, e agora venceu o Batatais. 3-0 o Batatais, que é o time que há 4 anos atrás quase subiu para a Série A1. Da série quase subiu para 1 o time do Batatais em 2016 para 2017. Bom, pessoal, esse aqui foi o assunto sobre o Sulctão Esportivo, que é alternativo. Eu só falei de times menores, né? Eu não falei da vitória do Flamengo, né? A vitória cachapante do Flamengo em cima do Fluminense na semifinal da Guanabara, né? Eu não falei daquele time lá aquele time que tem aqui em São Paulo, que é de Itaquera, em Libertadores, que eu não quero nem falar, porque todo mundo está falando. Eu quero que, por respeito aos torcedores do Esporte Clube Corinthians, não vou falar do jogo de ontem. Abraços.